Boa noite, é um prazer estar com você, me acompanhando nesta noite. Eu sou o missionário Luciano, presidente da Igreja Missão Atos 2.2. E hoje eu estou trazendo um tema muito importante para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. É baseado em tudo quanto nós estamos passando nesses dias de turbulência, guerra, conflitos e outras coisas. Mas por que está acontecendo tudo isso? Por que onde vem essas guerras, esse desentendimento das nações? Nós vamos falar um pouco sobre isso agora. E como tema eu trago o livro de João, capítulo 10, e o versículo de número 10, que está escrito que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Na parte B desse versículo, Jesus fala: mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Essas guerras, esses princípios de guerra, rumores de guerra, isso não é de hoje. Em um tempo que nós não podemos dar nada, já houve o primeiro confronto da guerra lá nos céus, quando Satanás queria usurpar o trono de Deus, queria tomar posse de tudo. Então, houve guerra nos céus. A palavra de Deus diz que houve guerra nos céus. Isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 12. E houve guerra nos céus, os anjos de Deus contra os anjos, liderada por Lúcifer. E ele foi expulso lá. E nós encontramos uma passagem que se encontra lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13 ao 15, que ele diz: colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aí ele foi expulso dos céus e jogado sobre a terra. Até João ele fala: o mundo está sob o poder de Satanás. Preste atenção nessas palavras. O mundo está sob o poder de Satanás. E a maior ira dele não foi só aí. Foi quando ele viu Deus se dirigir para o Espírito Santo e o Senhor Jesus disse: façamos o homem, nossa imagem, conforme nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que estejam na terra. E aí, ele queria ter o domínio total, e Deus agora faz do homem o seu representante. Porque quando Deus criou o jardim do Éden, ele criou e também automaticamente ele criou o homem para que o homem governasse ali. E ele ficou enfurecido com isso. E se não bastasse, lá no versículo de número 28, aí Deus chama o homem e abençoa. Olha, diz: Deus abençoou e ele diz: seja fecundo, multiplique-se, enche a terra, sujeitai, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se arrasta pela terra. Então isso daí causou a
a ira dele cresceu muito mais nesse ponto. E ele não ficou satisfeito. Ele era tido como o anjo mais formoso lá da hierarquia angelical, e ele agora estava submisso ao homem que tinha sido criado do pó da terra. Para quem quer ser alguma coisa e se vê humilhado desta maneira, não é fácil. E ele não desistiu. Ele aí partiu para quem? Para cima de Eva. E disse: olha, o Senhor disse que vocês não podiam comer das frutas que havia no jardim. Ele disse: não, ele disse que nós podíamos comer de todos, menos o fruto do bem e do mal, porque no dia que começo, certamente nós morreremos. É conversa. Deus não está falando a verdade. Ele não quer que vocês tenham um conhecimento de tudo. Olha só, se a mulher tivesse mais atenta aos conselhos de Deus, ela tinha visto que ele estava mentindo e estava lhe dando uma sugestão de se levantar contra o próprio Deus. Passando mais adiante, nós vamos olhar o primeiro desafio. O primeiro desafio foi esse: fazer com que o homem não acreditasse em Deus, desobedecesse a palavra de Deus e vivesse em um mundo como ele bem quer e entende. E não é assim. Desde esse princípio que aconteceu coisas muito ruins para com toda a nação. E logo em seguida, quando Adão e Eva tinham dois filhos, Abel e Caim, eles dois estavam no campo quando eles ofereceram o sacrifício a Deus, principalmente Abel. Abel, ele tinha um coração voltado para Deus. Ele escolheu o melhor animal que tinha no seu rebanho para oferecer como sacrifício ao Senhor. E Caim irou-se com isso, porque ele ofereceu um sacrifício das coisas do mundo e o Senhor rejeitou. E Satanás disse: está vendo aí, olha, eu não disse que Deus tem partido, mas eu quero dizer a vocês, exatamente, o partido de Deus é com aqueles que obedecem a sua palavra. Jesus sempre, Deus sempre, o Espírito Santo sempre quis ser amigo do ser humano, não inimigo. Então, ele depois disseram: vamos para o campo. E quando chegou lá, Satanás influenciou a mente de Caim e matou Abel. E quando Deus defrontou-se com Caim, ele perguntou: cadê teu irmão? Ele disse: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sempre a pessoa, quando ele tem a síndrome de Satanás, ele se comporta como Satanás, fala como Satanás, age como Satanás, tem os pensamentos de Satanás, anda pelos caminhos de Satanás, anda mentindo igual a ele, nunca se firma na verdade. Indo mais à frente, nós encontramos Nirode, ou Nirode, como queira, foi se não for memória, parece que é neto de Adão, péssimo, perverso, sanguinário, foi quem construiu várias cidades, cidade de Nínive, Babilônia, e aí por diante. E quando Deus disse: crescer, multiplicar, encher a terra, ele falou para eles que nada. Deus quer que a gente se espalhe pelo mundo. Não. Vamos fazer o seguinte: vamos se juntar aqui, vamos se unir, vamos construir uma torre aqui que vão ao céu. Ninguém vai ser sujeito a ninguém. E aí começou. Aí veio o princípio das guerras. Não dá para entender como é que
nossa. Ela não é nossa. Então, vem as guerras. Desde o tempo que Israel, através de Abraão, Deus falou para ele que faria dele uma grande nação, e do seu filho foi criado Israel, através de Jacó, teve seu nome para jogar para Israel. E aí sempre tem se levantado guerras contra o povo de Deus, nação santa. Isso é desde o princípio. Guerras. E o próprio Jesus disse: quando vocês ouvirem falar de guerra, rumor de guerra, está vendo aí? O fim está próximo. Nós estamos atravessando esse caos, falta de paz. Agora me diga uma coisa: qual é a intenção de um país fazer guerra pelo outro país? Porque não é uma coisa igual. O Brasil, os Estados Unidos, tudo isso é o mesmo solo. Diferencia só o clima, as estações, mas é a mesma coisa. Então, guerreia para tomar território, para se apossar e tudo isso, querendo ser o tal. Cada pessoa que age dessa maneira, ele está sob a influência de Satanás. Satanás, ele quis tomar o céu, pelo que a gente vê nas Escrituras, ele quis tomar o céu. E pelo que a gente vê hoje, ele continua insinuando as pessoas a fazer o mesmo, mas não sabendo que o Senhor é aquele que está sobre o domínio. Graças a ele, que ele está sentado no trono branco, regendo. É Deus quem comanda. Satanás vai usar o poder, o sistema, até enquanto ele quiser. Na hora que o Senhor achar que chegou no limite, ele diz: para, vai parar aí mesmo. E para mesmo. Mas as pessoas não veem isso. Existem duas classes. Uma classe que engana todo, que é o sistema, com promessas e coisas, iludindo as pessoas e sendo iludido também. E existe também a classe dos iludidos, que são conduzidos, enganados pela mídia, pelo sistema moderno e tudo isso, e cada vez mais vai se levantando guerras. Hoje é difícil você ver um lugar que tenha paz. É nos lares, a falta de paz entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, entre o esposo e a esposa e vice-versa. Eu sei que ainda tem muitos lares que ainda tem o cheiro de Deus, maridos que amam, que respeitam as suas esposas, esposas que respeitam os seus maridos, que respeitam os seus filhos, filhos que respeitam os pais, mas mesmo assim o sistema está influenciando para que esse elo familiar seja destruído, porque quem fez a família foi Deus. O casamento é uma instituição divina. Sem família não há sociedade, e é tudo que o sistema quer, o sistema do anticristo, é exatamente neutralizar esta identidade que o homem ganhou, dada por Deus. Então nós podemos ver entre os países o desacerto. Quantos países hoje não estão em guerra, outros em guerra? Isso sem falar com a Guerra Fria, que é a que mais mata gente no mundo, é a Guerra Fria. Tudo isso incentivada por Satanás, incentivada pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, e tudo isso não pode de jeito nenhum. Então nós
esperança. Quando o Senhor fala lá em Mateus, olha, perguntou o discípulo ao Senhor Jesus: Senhor, me diz qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Primeira coisa que ele falou, que é uma coisa que está sendo usada de uma maneira alarmante, é o engano. O ser humano é enganado por todas as partes, e de todas as partes eles acautelai-vos para que ninguém vos engane. O diabo enganou Eva, continua enganando. Você pode dizer, mas será que no meio do povo que se diz de Deus tem enganadores? Se tem, olha, se tem. Onde foi que Satanás estava? Bem pertinho de Jesus, na hora que ele foi fazer aquela campanha de 40 dias de consagração e 40 noites de deserto. Ele foi bem pertinho, estava lá. Quando os anjos foram para o céu prestar conta do que acontece aqui sobre a terra, Satanás foi no meio deles. Foi lá. E você sabia que todo o tempo ele vai à presença de Deus acusar uns aos outros? Ele colocou na mente de muitas pessoas e disse: olha, teu caso não tem mais jeito. Isso é um engano, meu amigo. Não importa a situação que você esteja, não importa o que você esteja fazendo ou que já fez, importa que se você se arrepender, pedir perdão a Deus, Ele lhe perdoa. E além do mais, esquece os teus pecados. A ira de Satanás é porque para ele não existe mais perdão. Ele já está condenado, ele já está sentenciado. E você sabia que Satanás é frouxo? Sabe por que ele seduz muitas pessoas para ir para o inferno com ele? Com medo, porque ele sabe que lá no inferno o negócio é diferente. Lá é sofrimento, é dor, é solidão, é gemido, é pranto. Lá ele vai ouvir isso, e lá, com o Espírito, ele vai sentir o ardor do fogo em suas vidas. Então ele não quer ir só, ele quer levar as pessoas. Esse daí, quando o Senhor diz acautelai para que ninguém vos engane, ele estava onde? Quando Pedro falou, Jesus perguntou: que diz vocês que eu sou? Pedro antecipou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha lá. Imediatamente, pouco tempo depois, Jesus começou a falar do martírio que ele ia passar. Satanás colocou na boca de Pedro que ele não devia consentir aquilo. E Jesus falou o quê? Atrás de mim, Satanás. Está vendo aí? Pedro, que tinha falado há pouco tempo a verdade, ele já distorceu aquilo que Pedro havia falado. No meio dos apóstolos, ele estava com Safira e Ananias seduzindo para o pecado, para o roubo, para a defraudação. E ele pensava, ele disse: olha, faz isso, Pedro é igual a você, é um homem, e coisa então você tira metade desse dinheiro, guarda e conta, entrega lá, Pedro não vai saber nunca. Mas esqueceu ele que o Espírito Santo de Deus está atento a tudo e a todos. Ele não perde um milésimo de segundo do cuidado que ele tem com cada um de nós. Resultado: todos dois perderam a vida e, pior de tudo, a salvação, porque foram seduzidos por Satanás. Quantos governantes, quantos primeiros ministros, quantos presidentes, quantos homens de poder sobre as nações estão sob a liderança de Satanás? Nós podemos ver um ditador que existe aí no país asiático, que recentemente ele pegou a família, prendeu e deu prisão perpétua a uma criança recém-nascida, porque foi encontrada uma Bíblia lá na casa deles. Quer dizer, a ira de Satanás é contra a obra-prima
haverá guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. É isso que nós estamos vendo nesses dias atuais. As guerras e tudo isso. Não preciso buscar palavras técnicas para falar essas coisas. Esse daí, os nossos olhos podem transmitir o que nós estamos vendo. O caos, as secas, as inundações, os terremotos, tudo isso. Isso é princípio das dores. Mas a base fundamental disso daí, ele trabalha muito em cima da guerra. Porque quantas mil pessoas não morrem em uma guerra? Quantos não ficam sem poder andar, sem poder fazer nada? Já estão mortos. Só não vai para a sepultura, mas já estão mortos. Devido a isso, tudo isso é causado pelo diabo. Eu estou falando aqui, eu falei aqui essa semana, que houve uma cidade, foi em Bruxelas, uma igreja muito conhecida, um ministério muito conhecido no Brasil, fora do Brasil, e ela tem várias congregações aqui no Brasil. Ela fez uma festa comemorativa ao LGBT, e quando ele estava em plena festa, caiu um raio em cima da torre da igreja, queimou por completo e morreu pessoas e muitos ficaram feridos. Quer dizer, sempre a instrução do diabo é que a pessoa não obedeça a Deus. A esse negócio de ser crente não presta. Eu também não acredito que não presta, porque Satanás é o crente mais velho que existe no mundo. Ele crê que estremece, mas não obedece. É um crente desmantelado. E eu creio, meu amigo, minha amiga, você não quer ser desse tipo, né? Você quer ser aquele crente que tem o seu nome escrito no livro da vida. E o Senhor mostrou seus planos para cada um de nós, lá em João 16, 17. Ele fala: não chamo vocês mais de servo, mas de amigos. O Senhor sempre está pronto para ser o nosso amigo. Lá em João 10:11 ele disse: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Quer dizer, não vai existir mais nada melhor do que eu já existi, não. Daqui para frente, a porta vai estreitar, porque eu creio que o povo que se diz de Deus está passando por prova de obediência, prova de condutas e tudo isso. E o que é que acontece aí? No livro de João, a leitura oficial, 3 partes que falam na parte A. O diabo veio senão para matar, como ele tem matado gente, roubar, como ele tem roubado a inocência, a sinceridade, a simplicidade, o respeito. Ele tem roubado isso, e roubar, matar e destruir. Ele tem destruído através do sistema países inteiros. Nós vemos aí a Rússia, a Ucrânia, nós estamos vendo aí o nosso Israel e o Hamas, e nós estamos vendo o nosso Brasil. Você está pensando que o Brasil não está em guerra? Está assim, está assim. Abre os olhos espirituais que você vai ver. E a igreja, ela está na terra como um escape para as pessoas. O Senhor constituiu a sua igreja para o escape para o povo. Ele disse lá em Mateus 16:18: e sobre esta pedra edificarei, minha pedra é ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerá contra ela. Nós vemos hoje lares, indústrias, cidades se acabando. Nós vemos o caso do Rio Grande do Sul agora, com essa enchente que teve, quantas pessoas morreram, Santa Catarina, tudo isso. Antigamente o clima era tudo normal, as estações, tudo o seu tempo certo, e hoje está tudo do jeito que vai. Então nós temos que ter cuidado em buscar o Senhor. A palavra de Deus, ela tem solução para isso. O Escritor Sagrado diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Isso que nós estamos passando atualmente está uma maravilha. Você vai ver coisas pesadas e tristes quando o Senhor Deus levar o seu povo para a glória, porque está escrito: não tem quem impeça esse acontecimento. Vai acontecer a qualquer momento. E porque vai acontecer esse acontecimento, nós devemos estar preparados. E quando esse povo for levado da terra, aí vai começar a grande tribulação. Olha, essa palavra grande foi pronunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Olha, grande falada pelo homem já é muita coisa. Imagina grande falada pelo Senhor, que são aqueles 3 anos e meio de conserto do resto que ficou, de desastre, de tudo, né? Aí vem 3 anos e meio da ira de Deus sobre a terra. E aquelas pessoas que nunca deram atenção à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. O que é a palavra pecado? É transgredir a lei de Deus. No Antigo Testamento, um dos mandamentos diz: não matarás. Está sendo obedecido. Não adulterarás. Está sendo obedecido. Não adorarás outro Deus. Está obedecido? Não está. Então, se não está, quem está praticando isso está transgredindo a lei de Deus, está pecando. E está acumulando o salário negro. Sabe qual é o salário negro? É o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque isso daqui não é para sempre. Não, já está tudo, tem o seu tempo determinado. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Quem determina o tempo é Deus. Quem determina o tempo de ele aguentar isso é Deus. Quem determina o tempo para vir buscar a igreja é Deus. Quem determina o tempo de entrar na grande tribulação é Deus. Quem determina o tempo para que os que caíram se levantem é Deus. Nós precisamos seguir a regra daquele que nos fez, daquele que tem olhado para nós com o seu olhar de misericórdia. Amém? Então nós precisamos saber disso. No mundo haverá guerras, até a volta do Senhor vai haver guerra. A igreja vai ser arrebatada, vai haver guerra. Os 7 anos da grande tribulação é guerra, mas depois que o Senhor vier, eu quero encerrar essas palavras com isso daí: haverá
o milênio. 1000 anos o mundo governado pelo Senhor Jesus Cristo. É dessa vez que o sistema vai ficar decepcionado, porque tudo que pensava ao contrário foi ao contrário do que eles pensavam. Então, meu amado, meu amigo, foi um prazer estar com vocês nesse pouco momento. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva no nosso canal e nos siga através do Instagram. Graças a Deus, esse trabalho tem alcançado muitas pessoas, graças a Deus já estamos alcançando acima de 100 pessoas, 100 e poucas, cada trabalho desse, porque eu não sei pregar esse evangelho moderno, eu sei pregar o evangelho raiz, aquele que tem o poder de levantar o morto, curar o canceroso, dar vista ao cego, dar paz a quem está passando por problemas sérios. Então agora eu quero orar por você, quero orar para a sua casa, a sua família. Curva a sua cabeça onde você estiver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças, Senhor, por esses poucos momentos que falei a tua palavra, Senhor, e creio que tocou no coração de muitas pessoas, Senhor. Levanta essas pessoas que estão ainda conduzindo as síndromes de Satanás, que comece agora a levar sobre si o cheiro do Deus Altíssimo, que volte para o caminho certo. O Senhor falou certa vez, deixando bem claro, aberto para quem quiser. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então siga esse caminho, você vai se encontrar com Deus. Ele falou também: vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Não importa onde você esteja, talvez você esteja por uma opressão, talvez você esteja passando por luta, você está passando por problema, mas Jesus alivia, Jesus quer transformar a sua vida. Senhor, abençoa nossos irmãos ali em João Pessoa, na região, todo aquele povo ali, a pastora Silvana, os nossos irmãos, Senhor, ali em Portugal, e todos, Senhor, e aqueles que nos ajudam a manter esse trabalho, os comerciantes, Senhor, os donos do supermercado, tudo, Senhor, que eles sejam abençoados. Abençoa também, Jesus amado, aqueles que não são alcançados, porque vivem uma vida humilde, sem ter o que apresentar, mas o Senhor ama essas pessoas a si mesmo. O amor de Deus é grande, Ele quer fazer do pobre rico, Ele quer fazer do caído uma pessoa forte. Então abençoa, Senhor, poderosamente pelo poder da Tua palavra, Senhor, e como ministro da Tua palavra, eu ministro a bênção apostólica para a glória e honra do nome do Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajude a alcançar os que precisam, nos ajude a alcançar a mocidade, que a mocidade precisa, e a joia preciosa na mão de Deus. A nossa igreja se encontra na Avenida Assis Chateaubriand, 1483, Nova Cruz, RN. Igreja Missão Atos 2.2. Jesus te abençoe e até a próxima.